descentralização do casamento na vida dos jovens na igreja. Qual é o papel do homem no casamento? Você precisa cuidar da sua esposa, você precisa cuidar da sua casa, você não pode ser negligente. Não existe casar somente para transar. Existe casar para ter uma vida a dois. Talvez seja esse tipo de orientação que precisa ser feito. Eu imagino que a igreja não vai parar de descentralizar o casamento. Eu acredito que existe essa frustração, né? A pessoa casa com aquele fogo, aí na hora que chega lá que tem que conviver com uma outra pessoa que você nem sabe, nem conhece. Como é que você orienta elas? Você faz como tradicionalmente a igreja fez, que é ore, suporte, Deus vai resolver? Ou você orienta elas a que elas têm responsabilidade sobre as próprias vidas, sobre o que vai acontecer posterior àquilo, e que elas precisam tomar uma atitude? Como é que você lida com isso? Olha, eu falo, se chegar ao ponto de uma agressão, desse abandono que eu te falei, dele não assumir suas responsabilidades, de já negar o afeto, tudo isso, abandono, biblicamente falando. Sim. E na Bíblia, que os casos de abandono dá total liberdade para o divórcio e para... Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vidas Inversas. Antes de mais nada, eu já quero agradecer a nossa parceria com a Empire Prime, a nossa cafeteria do coração. Nós amamos, tem várias novidades lá e a gente tem um cupom. Pod Café. Então vai aparecer aqui na tela, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Lá vocês também vão encontrar o link direto para Empire Prime, tá bom? Pega o cafezinho e vamos lá para mais um episódio. Maravilha. Então é isso, gente. Estamos aqui para mais um episódio. Estamos super animadas para essa temporada 2026, com bastante novidades. Essa temporada começou um pouco diferente, né? Nós tínhamos alguns planejamentos que estão aqui, estão em stand-by para vir logo na sequência. Mas o ano começou avassalador, com um tema muito importante, que é um tema que nós trouxemos aqui, não é mesmo, Karina, no último episódio? Falamos muito sobre isso no último episódio, né? Destrinchamos muito sobre isso. E hoje a gente quer dar continuidade nesse tema. E como a gente falou um pouco sobre o papel da igreja no último episódio, né? Nós falamos um pouco ali da nossa visão, da nossa vivência. Eu trouxe até ali algumas experiências que eu tive e vivi. Mas eu acho que é muito importante a gente trazer aqui uma pessoa que vai poder falar com mais propriedade sobre o papel da igreja dentro desse tema, né? Qual é a responsabilidade da fé? Qual é o papel, na verdade não é nem da fé, eu acho que qual é o papel da liderança cristã em momentos como esse, né? Porque nós acreditamos que a igreja é um lugar de acolhimento, era para ter sido feita como um lugar de acolhimento, como um lugar para as pessoas poderem buscar um certo refúgio. E nada melhor do que a pessoa que está lá como líder, sim, o pastor, para falar um pouco sobre como a igreja deve agir diante da violência contra a mulher, né? É isso aí. Então, assim, no episódio anterior, que vocês logo vão ter acesso, nós falamos sobre feminicídio. É importante ressaltar que quando a gente fala feminicídio, automaticamente a sociedade entende que nós estamos falando de um parceiro que assassinou a sua parceira. É claro que em 90% ou mais dos casos é esse cenário realmente. Mas existem outras formas de feminicídio que ele não acontece propriamente dito quando o fato em si é consumado. Ele começa antes e vários sinais são dados. Nós falamos sobre como essa violência contra as mulheres, de maneira geral, acontece e é silenciada em vários espaços, tá? Então, é importante que nós somos uma sociedade predominantemente cristã. Eu digo que quase todas as religiões têm um viés cristão que se praticam hoje, né? Então, nada melhor do que nós conversarmos com uma pessoa que é especialista nesse tema. Nós vamos pegar muito no pé dele hoje aqui, acho que ele está preparado. Então, nós queremos dar um muito bem-vindo ao pastor Gilead. Seja bem-vindo, pastor. Novamente. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Estivemos juntos, acho que faz alguns meses. E naquele episódio eu lembro que eu falei um pouco da minha vida, da questão da depressão, de como lidar com tudo isso. E hoje para falar de um tema muito importante, um tema atual e que tem atingido também a igreja. Os casos têm chegado dentro das igrejas e nós como pastores, líderes, precisamos lidar com todas essas situações. Não são situações fáceis, mas que precisamos lidar. Não é fácil conversar com uma mulher que está passando por isso, ou que já passou por isso, e que traz com ela muitos traumas, mas de alguma maneira vou tentar ajudar, trazer o posicionamento nosso como pastor, claro, de acordo às escrituras, dentro de uma perspectiva teológica, bíblica,
aliás, é a minha área, não tanto em relação às leis do país. Eu acho que elas precisam, não quero entrar muito nessa questão, mas elas precisam também ser mais brandas, elas precisam ser mais firmes nesses casos. A gente vê muitos exemplos de distanciamentos que não são cumpridos, de agressor que é preso hoje, amanhã ele já está respondendo em liberdade, e voltam muitas vezes para cometer o feminicídio, agressões às mulheres. Sim. Mas eu quero trazer mais essa perspectiva bíblica e como nós, pastores e igreja, temos que lidar com isso, falando sobre o tema, promovendo palestras, encontros e, acima de tudo, sendo um apoio. Eu acho que o principal papel da igreja é ser apoio a essas mulheres e levar a elas orientações de como buscar ajuda, encaminhando muitas vezes a própria polícia, a denúncia. Então, vamos conversar, vamos ver como eu posso estar ajudando nesse bate-papo. Maravilha. Para quem não sabe, para quem não acompanhou no episódio anterior, inclusive a gente vai colocar aqui, né, um link para que vocês acompanhem. Esse podcast se chama Vidas Inversas, onde as pessoas têm que contar como é que elas inverteram, transformaram as situações das suas vidas e deram a volta por cima. Então, no episódio anterior do pastor, ele contou um pouco como é que foi a sua trajetória jovem, adolescente, adulto, as questões que ele enfrentou, como ele superou e como isso transformou a vida dele, que hoje transforma outras vidas. O Gilead Soares é pastor da Primeira Igreja Batista da Pauliceia. Isso. É formado em teologia, é mestre, aliás, né, em determinada área da teologia. Ele administra uma igreja com a quantidade de membros da igreja que você administra? Hoje nós começamos com uns 32, hoje nós estamos com 55. São faz 55 um ano. vidas, famílias que passam ali com o pastor Gilead e que ele precisa ajudar, acompanhar, não é só congregar, é conduzir, ouvir, orientar. E como cristão, que isso é a essência do cristianismo, é posicionamento, falávamos sobre isso até antes do episódio, o pastor está aqui para se posicionar diante de uma situação tão séria e urgente, né, Karina? Isso. Aí eu quero começar com uma pergunta pra gente abrir o tema, que é a seguinte: por que é tão importante, na sua opinião, né? Por que é tão importante que a igreja fale abertamente sobre violência contra a mulher, né, e feminicídio? E não trate esse tema como sendo uma coisa do mundo, ou de forma mais superficial, assim. Mais não, distante, isso é uma coisa do né? mundo, isso é maldade do mundo. E trazer realmente o tema ali como algo que é também espiritual e também que é... Por que o papel da igreja é tão importante nesse caso? Primeiro que a igreja ela está inserida na sociedade. A igreja ela não está à parte da sociedade. Então, ela precisa lidar com assuntos como esse, porque o cristão também é um cidadão. O cristão, ele participa do mundo, ele trabalha, ele volta, ele tem seus projetos e precisa lidar com esse tema também que tem chegado à igreja. Então, acho que é muito importante a igreja se posicionar, é muito importante nós, como pastores, líderes, promover debates, promover palestras e que oriente, e que leve orientações às mulheres de como procurar ajuda e de como nós podemos oferecer essa ajuda. Essa orientação. Essa orientação. Tá certo. Olha só, pastor, você colocou assim, olha, o casamento é uma instituição de Deus, né, que proveniente da fé, proveniente de um mandamento, de uma orientação maior, né, e tudo mais. E por causa do pecado que entrou no mundo, de modo geral, as pessoas se perderam um pouco aí, né, das práticas, e isso acaba afetando as pessoas individualmente, o casamento, etc. Eu não quero nem entrar por esse viés, porque eu não tenho competência para discutir tecnicamente sobre essa questão do pecado e tudo mais. Mas, se a gente levar para um viés individual, né, da prática individual, duas coisas que eu quero colocar. Primeiro, se a gente levar para o viés individual, que as pessoas têm responsabilidade pelas coisas que elas praticam, falam, de maneira que elas agem, né? Não penso, eu acredito que isso, nós concordamos, né, nesse tema, que não penso que Deus interfira nas decisões que as pessoas tomam, que seja uma decisão para o bem, uma decisão para cometer algo do tipo que nós estamos discutindo aqui, primeiramente. E aí, dentro desse tema, aí você fala assim, o casamento é uma instituição. É importante a gente ressaltar também, quando a gente fala de feminicídio, a gente está falando de uma série de... É um conjunto de práticas que ou silenciam, ou escalam, ou
na pior instância, elimina mulheres, né? Estamos falando de feminicídio, é um homicídio, um crime contra as mulheres. Tem um caso, inclusive, recente que aconteceu no final de 2025, de um colega de trabalho, ou seja, normalmente é uma pessoa que aquela mulher conhece, não é nem um marido, um companheiro, normalmente mas às vezes nem sempre. Um colega de trabalho acabou tendo um desentendimento com uma moça, e ele acabou voltando, e ele, na cabeça dele, ele se intitulava cristão, né? Cristão, católico, não quero entrar em denominações, mas cristão. E ele se sentiu no direito de ceifar a vida das meninas, porque era uma questão de honra para ele, né? Então, normalmente, a gente vê um montão de outros casos, como o caso da Tainara, aquela moça que foi arrastada pela marginal e que primeiro foi desfigurada e depois acabou falecendo. E a gente tem casos de maridos, tem um caso que eu não vou lembrar agora, acho que a Karina deve ter os números mais frescos, do ano passado também, de uma cantora gospel que foi assassinada pelo marido, que era um obreiro da igreja. Então, não existe nenhum lugar, não sei, eu acredito que não, mas talvez o senhor tenha acompanhado em algum lugar aí, que tem um caso que aconteceu esta semana, em que uma jovem foi assediada dentro de um programa de reality show na televisão. Então, fica uma insegurança muito grande que não existe um lugar em que as mulheres, de maneira geral, estão seguras. Sim. Então, quando a gente fala assim que o pecado que entrou no mundo acabou modificando a maneira de pensar das pessoas e baseadas no pecado elas agem dessa maneira, eu queria esmiuçar um pouco mais sobre isso. Quando o senhor fala isso, o senhor está querendo dizer que essas práticas são provenientes do pecado e que, de certa maneira, as pessoas não têm efetivamente culpa. Não tem uma responsabilidade nessa prática? Todo ser humano ele é responsável por seus atos. Existe Obrigada. o que nós chamamos de responsabilidade humana. O pecado, quando a gente fala dele, a gente entende que ele desconfigurou o mundo. O que, em tese, era para ser o correto. E ele atingiu todas as áreas da sociedade e o ser humano como um todo. E a gente precisa ter muito claro que a Bíblia, ela repudia qualquer forma de violência. A Bíblia, por exemplo, tem um mandamento lá em Êxodo 20:13, que é o não matarás. Então, não cabe ao ser humano nenhum cometer um homicídio contra qualquer pessoa e muito menos contra a mulher. Mulher que foi criada como homem também à imagem e semelhança de Deus. Diante de Deus, nós somos criaturas criadas à imagem dele. Intelecto desenvolvido, tanto homem quanto mulheres, e que tem diante de Deus a mesma importância. Então, a mulher não tem inferioridade nenhuma em relação ao homem. A gente sabe que, infelizmente, a sociedade muitas vezes acaba colocando dessa maneira. E entendo também que muitas vezes até a própria igreja, em alguns momentos da história, agiu dessa maneira, contrário às Escrituras. Não que tenha sido a vontade de Deus, mas o ser humano, a igreja é uma instituição que é formada também por homens, que falham muitas vezes, que erram também. Legal. E que muitas vezes acabaram colocando esse peso e muitas vezes a mulher foi tratada de maneira desigual, como nesse caso que você falou desse rapaz que voltou para cometer esses crimes. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter muito claro é que a Bíblia condena qualquer forma de violência, seja contra homem, seja contra mulher, e de que mulher e homem são criados de maneira igual, com uma capacidade igual. E eu conheço muitas mulheres que ocupam diferentes áreas da sociedade, que têm grandes cargos em empresas. Trabalhei com mulheres que foram minhas gestoras e que são excelentes. E que não a deixam inferior a nenhum homem. Muito pelo contrário. E, aliás, em muitas áreas, eu vejo mulheres muito mais... com algumas percepções muito mais... aguçadas para algumas áreas que homens não conseguem ter, que são virtudes de muitas mulheres. Nesse aspecto que você colocou, que foi muito bem colocado, inclusive, eu até agradeço, né? Muito bem oportuno, que
apesar das mulheres e os homens terem sim a capacidade de seguir qualquer tipo de segmento, seja profissional, intelectual, qualquer um, a gente falou aqui no episódio anterior, que existe uma estrutura por trás de tudo. Por trás de tudo é uma estrutura milenar, que está muito bem arquitetada durante milênios, né? Por ser milenar durante milênios, e que é uma estrutura que desprivilegia as mulheres, que colocam as mulheres em um lugar de subserviência aos homens, em um lugar de inferioridade, e isso, nós falávamos aqui semana passada, que a religião tem uma participação muito grande nisso, e principalmente a má interpretação da religião, a má interpretação de orientações, inclusive cristãs. A má interpretação fez com que, como que eu posso dizer, ela potencializou esse lugar, essa estrutura de inferioridade da mulher. Então, hoje, quando você fala assim, eu trabalhei com muitas mulheres que tinham muito mais capacidade do que eu, que me instruíam, ou que outros homens que me instruíam. A gente está falando de alguns casos isolados, tá? De mulheres que tiveram a ascensão, sabe lá... Hã? Isso, que conseguiram. Isso que conseguiram, sabe lá por qual meio, por qual estrutura, até porque, assim, os decisores normalmente são homens, e os homens decidem por homens, tá? Os homens, a maioria deles, decidem por homens. Então, dificilmente, se você e eu estivermos em qualquer posição, não precisa ser necessariamente no trabalho, em qualquer posição, num banco, num trabalho, num programa de diversão que seja, a sua voz masculina vai ter sempre um peso maior. Então, a gente vive um momento na sociedade hoje que a gente não pode fechar os olhos e viver uma vida de margarina de acreditar que nós já estamos vivendo um processo igualitário. Não estamos, tá? Isso, quem está falando, é legal que mulheres falem sobre isso, porque é o nosso lugar. Isso. Então, a gente está lá. Nós estamos lá. A gente sabe quanto a nossa voz é abafada de uma maneira extremamente velada, com um sorriso no rosto, com uma fala aveludada, né? A gente sabe disso. E aí, quando a gente convida você aqui para discutir o tema, a nossa preocupação é assim, ó. Existem espaços na sociedade que as mulheres são impedidas de avançar. Durante muitos anos, a gente até falou sobre isso hoje mais cedo, durante muitos anos a igreja era esse lugar. A igreja, de modo geral, era esse lugar onde as mulheres tinham uma ascensão menor. Elas tinham acesso a alguns cargos de uma maneira muito menor do que os homens. A gente sabe que isso ainda existe hoje, mas talvez exista uma movimentação para que isso seja resolvido daqui a 40 anos. Não sei. Não, eu não sei. Eu não acho que tem essa movimentação para existir. Você não isso. Acho que, sente? assim, como o Gilead é o líder de uma igreja, acho que o que ele pode trazer para nós é se, de repente, lá na igreja dele Essa é a minha pergunta agora. Isso, Essa é a minha Porque, na pergunta. verdade, não sei, eu não colocaria que a igreja pense em mudar esse tipo de coisa. Isso falando, generalizando mesmo. Mas como a gente tá com você aqui, né, dá a oportunidade de falar, aí eu acho que seria bom se você falasse com relação à igreja que você lidera. Como você vê isso, né? As mulheres têm voz e voto na sua igreja, por exemplo, elas podem falar, elas subir podem ao púlpito, subir ao cargo púlpito, de falar, pregar, porque assim, pelo menos na época que eu era da igreja, que a gente tá falando aí de uns 10 anos atrás, a Kátia também, não tinha muito isso, a gente era incentivada a ficar mais quietinha, né? E hoje tem várias igrejas que ainda incentivam as mulheres a ficar um pouco mais quietas. Acho que a gente pode ir por esse viés, e só para também explicar um pouco para ele, pro Gilead, né? No último episódio, nós falamos um pouco sobre causa e raiz, causa e efeito, né? Com relação ao feminicídio, com relação a, de fato, relacionamentos abusivos, e os homens pensarem e estarem nessa posição hoje. Eu sou melhor, se você não me quiser, infelizmente eu vou ter que te matar, né? E, na verdade, existe toda uma coisa por trás, porque ninguém é muito a favor mesmo de matar o outro e feminicídio. Se na verdade, todo mundo vai ser contra, se a gente né? levar hoje até na igreja, né? Pode ser uma igreja super conservadora, se a gente falar sobre isso, eles não vão concordar. Mas se a gente levar, vocês deixam as mulheres falar aqui? Vocês ficam incentivando a mulher a suportar tudo no casamento? Então, assim, acho que é mais por esse viés pra gente entender se hoje você tá liderando uma igreja com esse pensamento ou não. O seu pensamento é diferente, o que você prega é diferente. As mulheres têm voz e voto, o que elas falam é levado em consideração. Quando vocês vão definir uma posição, vocês cogitam pela capacidade intelectual ou de modo geral, ou vocês privilegiam por serem homens, por exemplo? É mais ou menos. Fica à vontade para falar sobre esse contexto. Isso. Primeiro eu queria tocar numa questão que a própria Kátia trouxe, de como a igreja ela interpretou muitas vezes o texto ao longo do tempo.
Muitas vezes, quando falado, antes de entrar no que a Karina trouxe, muitas vezes quando falado sobre a questão da submissão, que o texto bíblico muitas vezes coloca, eu vi em muitos momentos as mulheres sendo colocadas como uma certa inferioridade, Sim. mas que mata o próprio texto bíblico. Quando a ideia da palavra de submissão é andar junto. Essa é a principal ideia da submissão no texto bíblico. Sim. Isso falando especificamente do relacionamento de um casamento de marido e mulher. Sim. Andar junto. Tanto é que o texto ele avança, e você vai ver isso lá em Efésios, em Colossenses, quando é falado que maridos amem as suas mulheres assim como Cristo amou a igreja. Um amor é colocado ali para o marido, um amor incondicional, um amor sacrificial. Sim. Aliás, esse é o amor do próprio Cristo para a igreja, que somos nós, que falhamos muitas vezes no relacionamento com Ele, que cometemos muitas vezes pecados, mas de um Deus que está lá, se sacrificando e amando. Então, isso também é colocado ao homem, ao marido, de ter esse amor sacrificial, de dar sua própria vida no cuidado para com a esposa. Então, eu sei que no meio da caminhada, talvez alguns líderes, algumas igrejas interpretem de maneira errada. E eu não posso também responder por todas as denominações, por todos os líderes, né? Quando perguntado em relação à igreja em que eu pastoreio, nós temos mulheres em cargos de liderança. O nosso próprio estatuto da igreja dá direito a voto a todos, aqueles que são membros, sejam homens, sejam mulheres. Não impede delas ocuparem cargos. E eu tenho, por exemplo, na diretoria, uma tesoureira. A nossa primeira tesoureira é uma mulher, a nossa segunda tesoureira é uma mulher. Uma outra é membro da comissão fiscal, que fiscaliza as finanças da igreja. Tenho lideranças de mulheres, liderança de crianças, professoras na escola bíblica dominical, e que têm o mesmo direito que o homem. Sim. É claro que a gente analisa, quando a gente pensa em escola bíblica, na parte do ensino, a capacidade, seja homem ou seja mulher, de que aquela pessoa tem de dar aula, de ensinar de alguma maneira. Mas nós temos mulheres envolvidas no próprio ministério diaconal. Aliás, hoje, dentro das igrejas, pelo menos é o que eu tenho visto na minha atual igreja e na minha anterior, que nós temos muito mais uma participação feminina do que uma participação masculina. Sim. Eu tenho hoje um grande número de mulheres que elas congregam e seus maridos não são cristãos e não congregam, estão ativas dentro da igreja. E mesmo aquelas casadas, nós temos hoje muito mais mulheres envolvidas, responsáveis, do que os próprios homens. Sim. Eu tenho mais trabalho em lidar com a falta de responsabilidade dos homens em assumir os compromissos dentro da igreja do que lidar com as mulheres. Isso é o que eu tenho percebido. Essa capacidade da mulher, na minha concepção, é incrível. De assumir o compromisso e de levar aquele compromisso que ela assume adiante. E que eu tenho sentido falta em muitos homens. Sim. Talvez seja um outro assunto, um outro tema, fora, né? Vamos falar sobre isso. Tem muita coisa. Essa omissão também Sim. masculina, até dentro, já que a gente citou no começo, dentro do próprio relacionamento. Porque deve ser levado a você também, problemas conjugais no sentido de a mulher trazer pra você, ou os dois ou só a mulher, né? Trazer problemas conjugais não tão sérios como, ele me bateu. Me matar, mas sim, ele tá sendo negligente, ou enfim, adultério. Essas coisas devem ser levadas, né, até o pastor. Sim, é muito comum. Hoje eu recebo muitas mulheres em que, por exemplo, a mulher traz todo o sustento para casa. De que a mulher, muitas vezes, ela está trabalhando o dia inteiro, à noite ela está em casa com os seus filhos, nos finais de semana ainda envolvida com a igreja, e muitas vezes os seus maridos ou não trabalham, ou não estão preocupados, ou estão num bar bebendo, ou que não assumem as suas responsabilidades de marido, não assumem suas responsabilidades também como pai, e que deixam toda essa carga
Como um adulto funcional, né? Para a mulher. Uhum. Isso tem aumentado muito. Eu gostei muito que você trouxe esse tema, porque eu tenho uma pergunta em cima disso. Que bom que você trouxe esse tema. Porque dentro desse tema, a gente colocou aqui na parte que é... Quando essas mulheres te procuram para falar assim... Olha, pastor, não tá dando. Eu vejo que meu casamento não vai seguir adiante. Porque, por exemplo, ele bebe, ele me agride verbalmente ou fisicamente. Não sustenta a casa, eu não aguento mais trabalhar e fazer tudo sozinha. Quando essas mulheres te procuram você, talvez você e sua esposa, como é que você orienta elas? Você faz como tradicionalmente a igreja fez, que é ore, suporte, Deus vai resolver? Ou você orienta elas a que elas têm responsabilidade sobre as próprias vidas, sobre o que vai acontecer posterior àquilo, e que elas precisam tomar uma atitude? Como é que você lida com isso? Eu já tive que lidar com 2 tipos de caso. Da mulher que tinha um marido cristão, cometendo esses tipos de práticas. Que é mais fácil de você de orientá-lo. lidar, de orientar, né? E de mulheres com maridos não cristãos. Aí é mais difícil. É mais difícil. Até porque eu não tenho o mesmo acesso ao marido não cristão como eu tenho ao marido cristão. Perfeito. Num caso de um marido que é cristão, que está ali na igreja junto com a mulher, a primeira postura da liderança é chamar esse homem para a conversa e entender o que está acontecendo, o porquê de tudo isso. Eu tive que lidar com um caso recente de uma mulher casada há mais de 10 anos com o marido, e de que ela começou a sofrer algumas agressões verbais. Ela falou, nas conversas comigo, ela nunca falou que houve ali uma agressão física. Ela chegou a falar em alguns momentos que ele chegou a levantar a mão. Tentei tirar o máximo possível dela, não sei se ela omitiu alguma coisa, entendo muitas vezes a gente fica com vergonha, o medo, né? a vergonha, o medo, a preocupação e tal. E que eu entendi, no caso dela, que ali já nós poderíamos caracterizar um abandono, que é o que Paulo cita lá em 2 Coríntios 6, que nesses casos nós podemos e orientamos pelo divórcio. E eu falei com ela, eu falei, já não existe mais casamento. Eles tinham ali quase 60 anos, 50 e poucos anos, os dois, em que ele saía de casa, por exemplo, na quinta-feira e retornava no domingo, sem dar satisfação. Senhorzinho bem salientivo. Ele não falava... ela dizia, e até então ele falava que não era atrás de outras mulheres, enfim. Mas saía para pescar, para fazer outras... Entendi. Caçar, enfim, mas saía. Sim. E sem dar sua justificativa. E voltava para casa 2, 3 dias... Essa de pescar é nova, né? No portfólio. Então, já é antiga. Pescar é bem mais antigo. Enfim, e que voltava depois de 2, 3 dias. De que ela precisava de remédios e ela dentro de casa sem trabalhar, e de que ele não, de alguma maneira, não ajudava na compra desses remédios para a saúde dela. De uma vida sexual inexistente há mais de 2 anos. Sim. É claro que existem questões sexuais que estão ligadas à questão de saúde. E também é um bom convívio, um bom relacionamento, né? E um bom convívio é um bom relacionamento. E em questões de saúde, você tem médicos, você tem mais 2 anos de um casal aparentemente que não tinha nenhum problema de saúde e já não existia mais essa vida sexual ativa. Eu falava para essa mulher, isso é um abandono. Sim. A única coisa que ele não fez ainda foi pedir o divórcio. Porque para ele, talvez, era muito cômodo. Você tinha ali, entre aspas, uma doméstica dentro de casa. Uma casa pronta. Uma casa pronta, que ele tinha sua roupa lavada, sua comida no prato, não faltava nada. Para ele era muito cômodo. Então, eu mantenho ali uma doméstica em que eu não gasto com ela, e que para mim pagar salário. É muito cômodo. E ainda dentro da questão da sexual, a gente precisa entender muito claro, eu sempre falo lá na igreja, principalmente aos homens, que a vida sexual de um homem com a mulher, ela começa muito, principalmente para as mulheres, começa no bom dia que você dá ao sair para trabalhar. Sim. Se o marido já sai de cara fechada,
é bruto durante todo o seu convívio com a mulher, ele não pode querer à noite qualquer reação de carinho qualquer dela. reação de carinho Tem como, né? dela. não vai quer. Não é assim que tem que se lidar. Então, eu sempre falo, começa no bom dia, começa no seu trato que você tem com a sua esposa. Se você não a trata bem, não espere outra coisa em troca. Isso e é assim ser... que você orienta os casais, né, Guilherme? Isso precisa ser mútuo. E nesse caso, eu falei, isso aqui caracteriza um abandono. Isso aqui, ele não saiu, ele está de corpo presente, ele não saiu, mas você já não tem mais uma vida sexual ativa. Você já não tem mais afeto. Ele te ofende, ele te chama de burra. Ele levanta a mão para você. Isso para mim já é muito sério. É um caso de polícia, quase, Isso né? é caso... É um caso de polícia, É um caso de polícia. E que eu falei para ela, você tem todo o direito de procurar a polícia, de denunciar, e você tem todo o direito ao divórcio. Biblicamente falando, você está sendo abandonada. Ele age como alguém que não é um cristão. Exatamente. Quando e que não tem responsabilidade afetiva nenhuma. E que não tem mulher, responsabilidade afetiva nenhuma por ela, dentro da relação deles como casal. Eu não posso, eu falei para ela como pastor, falar, volte para sua casa. E eu sei que muitos fizeram isso ao longo do ano, da história. Sim, voltem para ainda suas fazem. casas Orem. e vai orar. Vai orar. Não estou dizendo que não exista perdão. Eu não estou dizendo que Deus não possa mudar uma situação. Não é isso. Eu creio que Deus pode fazer isso. Eu creio na oração. Mas quando as coisas extrapolam, eu não posso, como pastor, colocar em risco a vida dessa mulher falando para ela simplesmente orar e continuar um relacionamento. Sabe-se lá o que vai acontecer depois. E fora que, juridicamente, isso possa até trazer problemas para mim, porque se chega para a justiça que essa mulher me procurou, confessou de alguma maneira, e que a minha orientação foi volte para casa, e de repente ele acaba cometendo o feminicídio com essa mulher, eu vou ter que responder... Por omissão de socorro. Por omissão de socorro. Exatamente. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado. Não é fácil lidar com isso, porque... você vê muito um sofrimento de quando a mulher te procura. Sim. E muitas que procuram, você vê que elas idealizaram o casamento perfeito, o conto de fadas. Mas e quando você vê sabe... essa idealização sendo quebrada, destruída, né? quebrada, frustrada de alguma maneira, isso dói. Pô, pastor, você tocou em outro assunto muito, muito interessante aqui dentro do tema, né? Também que é a gostei. idealização. Vamos falar sobre tema. isso agora, vamos estressar isso daí agora. Você sabe, melhor do que nós, inclusive, todos nós que ou somos ou fomos cristãos, nós somos programados desde sempre com a doutrina do casamento, porque Cristo amou a sua noiva, que é a igreja, e é muito bonito construir toda uma vida pautada no noivado, no namoro, no noivado e no casamento. Na minha época, por exemplo, tinha estudos periódicos sobre namoro, noivado e casamento. Tinha, inclusive, um prazo determinado. Nós tínhamos um pouco de receio de namorar logo, porque nós tínhamos um prazo. 6 meses namora, 6 meses noiva, 6 meses casa. Tem que ter grana, tem que ter preparo, tem que ter um monte de coisa. Então, era melhor não namorar para não ter que casar. Né? Então, isso é o que você achava, né? Que saiu correndo quando o menino te pediu em casamento, que tá no último episódio. Eu pensava, mas aí você vê que eu queria, mas com dúvidas, eu acreditava, mas eu tinha dúvida. Mas tem outras pessoas que não, que mas já quer, tinha vamos namorar logo, então quer pra casar. Casar logo. E aí acontece, esse fato de nós mulheres idealizarmos o casamento perfeito e o noivo perfeito que vem nos salvar é uma ideologia cristã. Nós fomos programados com essa ideologia que não é feia, não é ruim, é ótima. Se fosse né? verdade. Se na prática fosse esse mar de rosas, né? Que não que Jesus não seja, Jesus é aqui o negócio embaixo que não está acontecendo. Se não houvesse essa idealização toda, aí a gente parte para esse lado aqui, que a Karina vai complementar, que nós mulheres idealizamos tudo isso, aí a gente vai lá e conta para todas as nossas amigas e amigos e parentes que a gente vai casar com um homem dos nossos sonhos, que ele é maravilhoso, ele é um obreiro, ele é um pastor, ele é isso, ele é aquilo, ele é a imagem de Jesus, só falta o brilho. Uhum. E aí o cara faz um negócio desse depois.
né? O cara agride, o cara humilha, o cara maltrata e quebra toda aquela construção que teve, todos os seus sonhos. Aí você passa a morrer de vergonha e de sentir culpada, porque a igreja, às vezes, não a igreja, acho que eu vou minimizar um pouco isso. Alguns líderes religiosos acabam criando algumas redes que culpabilizam a mulher pelo fato do homem estar agindo dessa forma. Eu vi um vídeo outro dia de uma moça cristã, que esqueci o nome agora, mas se eu lembrar, vou colocar aqui na legenda. Não sigam. Em que ela dizia isso. Ela dizia assim, sabe por que teu marido tá sendo grosseiro com você? Ah, porque ele chega no trabalho e você tá com o cabelo bagunçado. E você tá com cheiro de cebola. Poxa vida. Esse caso que você trouxe aqui, por exemplo, é um caso em que a mulher tem que se virar, tem que comprar o remédio, tem que trabalhar, fazer comida, cuidar dele, fazer tudo bonitinho, tolerar ele passar um fim de semana fora, que se fosse na minha casa ele nem entrava mais, eu mandava trocar a fechadura. E ficar linda, maravilhosa, cheirosa no final do dia. Sempre com um sorriso no rosto, de fadas. Esperando, né? Exatamente. E eu gostei muito do que você trouxe aqui. Eu acho que fica até de um recorte pra gente colocar em cada vez mais redes sociais, porque eu acho muito importante que um pastor diga o que você disse que orientou essa mulher, né? Parabéns, eu nunca vi Orgulho. isso. Eu nunca vi isso acontecer, na verdade, de pastores. E até, não precisa nem ser pastor, qualquer pessoa cristã. Obreiro, né? Que vai lá na igreja, é só membro, não faz nada, mas a pessoa tem uma outra visão. Realmente ela não acha que, não, não vou mandar a pessoa se divorciar. E você é muito, muito bonito, né? Pautado na Bíblia. Por quê? Porque eu leio a Bíblia, né? Eu não vou à igreja, não frequento, mas eu leio muito a Bíblia, eu gosto, inclusive, de ler, porque eu acho, enfim, um dos melhores livros de orientações e de exemplos que a gente pode seguir. E muitas vezes, em diversas igrejas, eu não vejo ser pregado aquilo exato que está escrito lá. É claro, não ao pé da letra, né? Tem coisas que não se aplicam, não né? se aplicam mais hoje em dia. Mas no que você trouxe tudo bem pautado no que está escrito na Bíblia. Então, qual é a Bíblia que essas outras pessoas e outras igrejas estão usando, que não é a mesma do pastor Gilead? Ele está usando a Bíblia que Jesus deixou e vocês estão usando qual? É muita questão da interpretação também, Vamos né? passar aí um link, né, para essa Bíblia, para as pessoas adquirirem. Adquirir a Bíblia do pastor Gilead, porque a dele tá correta, pessoal. Vamos só melhorar? Então, assim, eu acho que isso denota responsabilidade enquanto pastor, enquanto líder de uma igreja, enquanto um homem também. Eu acho que você tem sido muito responsável, se é assim que você trata as mulheres que te procuram com relação a isso, porque você abre um canal de muito acolhimento e de responsabilidade. Então, assim, sim, eu vou te acolher como pastor da igreja, mas eu não vou passar a mão na cabeça desse rapaz, desse homem, que tá fazendo algo que não, primeiro, contra a lei, segundo, contra a Bíblia, os princípios cristãos, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, com relação à idealização de casamento, que você trouxe, e a Kátia também trouxe, a gente falou no último episódio, que é o seguinte: a descentralização dos homens na nossa vida, mas como mulheres. Mas agora vamos abrir um pouco e falar descentralização do casamento na vida dos jovens na igreja. Aí, eu sei que é um ponto sensível, por quê? Porque quando a pessoa é jovem, tem toda uma questão que tem a fornicação e e as pessoas estão com aqueles hormônios na flor da pele, né, e tal. Eu sei que a intenção se você gosta de alguém, quer ficar com alguém, não fique namorando 10 anos com essa pessoa. Tem ali plano, o pensamento de um plano para se casar, para não pecar, né, enfim, ali com os princípios bíblicos. Mas o ideal seria que também fosse orientado com relação a isso, sabe? Então, o casamento, quais são os pontos do casamento, tá? Então, assim, qual é o papel do homem no casamento? Você precisa cuidar da sua esposa, você precisa cuidar da sua casa, você não pode ser negligente, não existe casar somente para transar, existe casar para ter uma vida a dois. Então, talvez seja esse tipo de orientação que precisa ser feito. Eu imagino que a igreja não vai parar de descentralizar o casamento, né? Porque tudo é muito pautado a isso. Beleza, vão continuar falando para que as pessoas se casem. Mas que se casem sabendo o que é o casamento. Porque eu acredito que existe essa frustração, né? A pessoa casa com aquele fogo, aí na hora que chega lá que tem que conviver com uma outra pessoa que você nem sabe, nem conhece. Aí o cara, você nem conhece esse cara, você nem sabe se ele é um cristão de verdade. Se Deu ele tempo, né? lê a Bíblia, ele sabe o que ele tá fazendo, ele é um homem mesmo, como ele foi criado, você não sabe, não deu tempo. A mesma coisa o cara. Muitas vezes tem homens também que são frustrados no casamento, porque casaram com uma mulher extremamente linda, que eles acharam que seria maravilhosa, e a mulher não é. Então, assim, se a orientação fosse diferente, para que as pessoas... Vamos estudar, vamos ler um pouco mais a Bíblia, vamos entender mais o que Deus quer para nós, o que Jesus deixou de exemplo, né? Vamos entender para depois a gente pensar em construir uma vida a dois, em fazer filhos, como cuidar dos filhos, etc e tal, né? Acho que é um pouco disso. Que o seu objetivo principal como jovem não seja se preparar para se casar. Isso, ponto. Mas se preparar para a vida. E que o casamento faz parte desse planejamento.
Ou não. Porque talvez um dos grandes erros, quando nós falamos de casamento, é que muitas pessoas casam procurando a felicidade. Isso. Isso eu vejo muito. Eu quero casar Não é que tá errado, né? para ser feliz. Não é que esteja errado, mas a vida a dois não é tão romântica como muitas vezes nós vemos em filme. Existe uma realidade. As crises vão existir, as dúvidas vão existir, se perde emprego, a parte financeira é abalada. Existem N situações que acabam um pouco frustrando o que nós idealizamos dentro do casamento. O casamento, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não generalizar. Existem muitos bons casamentos, e graças a Deus por isso. Mesmo em meio às suas dificuldades, mesmo em meio às suas lutas, mesmo em meio às suas crises, que estão aí, anos e anos, com muito perdão, com muito amor, um pelo outro. Mas eu acho que tem que existir, sim, um preparo. Nós temos, por exemplo, curso... Nós casamos uma pessoa no ano passado e que eu fiz com eles dois, acho que foi cerca de 6 meses. De curso? De um curso. Que legal. Que nós estudamos juntos e passamos por temas como a família dela, a família dele, a questão financeira, sobre criação de filhos, o que as escrituras dizem, como nós vamos viver. Muito bom. Nós fazemos isso, nós tentamos trazer... uma orientação. É um livro chamado Antes de Dizer Sim, de Emily Kemp, se eu não me engano. Aqui. Depois eu posso até passar... aqui também na tela. A gente pesquisa e deixa na tela aqui. Depois eu posso passar até com detalhes. Passa que a gente põe aqui pra galera. E que é dado a cada um livro. E que eles vão para casa, estudam, tem uma tarefa na semana e eles vêm com a resposta de como eles enxergam aquele determinado tema dentro do casamento e juntos... nós respondemos, desde criação de filhos, desde questão financeira, desde como lidar com a família do outro, a interferência de uma sogra, de um sogro dentro de um casamento. Então, a gente lidar com tudo isso. Eu acredito também que o namoro é uma fase muito importante antes do casamento. É claro que eu já vi situações de que nem sempre o namoro mostra como que vai ser o casamento. Às vezes o namoro é muito, tudo é lindo. Muito perfeito. E depois, essa mulher mesmo que eu falei que viveu mais de 10 anos casada com esse homem, e eu conheci a fase também deles de namoro, ele era uma outra pessoa. Ele apresentava características diferentes, narcisistas, de que mostrava uma coisa diante das pessoas e que dentro de casa era uma outra. Mas eu já tive casos, por exemplo, eu já tive que orientar. Eu lembro um caso de que o marido bebia muito, ela já estava vindo para a igreja, ele tinha problema com bebidas e tal, e ela já tinha saído de um casamento que ela sofria com isso, chegou a sofrer agressões, e que nas orientações eu falava para ela, eu tive orientações com os dois, mas tive momentos com cada um deles, e que eu falava, olha... Parece-me que a tendência dele é fazer tudo o que o seu ex-marido fazia. Sim. Eu não sei se você vai ter... Eu falava para ele, não sei se você vai ter um bom casamento. E você é uma mulher independente, você tem seu emprego, você se sustenta. E ela batia muito na tecla, mas ele me ajuda com o meu filho pequeno, ele me ajuda em determinada situação. Eu falei, você acha que ele te ajuda, mas você... vive muito bem, você tem tudo, você consegue viver. Você diagnosticou. Eu falava para ela, só que eu falava, claro que a decisão, eu não posso, como pastor, falar para você não casar. A decisão é sua. Sim. Até eu sempre brinco, o pastor ele não faz casamento, quem casa são as pessoas. Sim. A gente celebra ali como juiz, por direito, ora ali por aquela cerimônia, mas o casamento é realizado pelo casal. Eu sempre falo, é vocês que vão viver a dois, as responsabilidades são de vocês. A gente tenta orientar, mostrar de alguma maneira, ela acabou decidindo pelo casamento. Parece-me que agora, depois de algum tempo, ele tem trazido alguns problemas, mas foi uma decisão que eu falei para você, tomou essa decisão. Sim. Naquele diagnóstico inicial, parecia e parece que está acontecendo o que eu tinha te falado. Então ela ainda te procura, vocês ainda conversam? Sim. Legal que você ainda tem a oportunidade de falar assim,
Vai embora, cilada, Bino. Sim. Dá tempo de falar ainda, né? E eu falo, se chegar ao ponto de uma agressão, desse abandono que eu te falei, dele não assumir suas responsabilidades, de já negar o afeto, tudo isso, isso para mim é muito tranquilo, isso é abandono, biblicamente falando. Sim. Com certeza. E na Bíblia, nós temos essa cláusula eu entendo assim, de que os casos de abandono dá total liberdade para o divórcio e para até um novo casamento daquela mulher. Sim. O mais importante de ter um novo casamento é ela ter integridade física preservada, né? Porque tá viva. Tá viva e bem, tá pronta psicologicamente. pra ser feliz, nem que seja sozinha. Nem que seja sozinha. E eu conheço mulheres que, mesmo depois do divórcio, vivem ainda com seus traumas, mas que conseguem viver bem. E sozinha. Ai, maravilhoso. Muito bom. Sabe, Gilead, tem uma passagem muito antiga, não é uma passagem, né? É um relato muito antigo. Não sei se é da época de vocês, né? Vocês não são tão antigos assim. Tem um relato que muitos pregadores usavam na minha época, quando eu era adolescente, que falavam da história de uma família, de um pastor, e que a família era uma família que vivia sempre em tensão na igreja, e ele é um cara renomado, como é que fala aquela palavra? Sempre ovacionado quando pregava, e enchia igrejas e tal. E aí, um dia, diante de vários obreiros, o filhinho pequeno dele falou assim: pai, a gente pode morar na igreja? Aí ele: não podemos morar na igreja. Por que você quer morar na igreja? É porque eu prefiro o senhor da igreja. Não gosto do senhor em casa. E isso, trazendo aqui porque você colocou antes, esse cara que você foi orientando a menina. Não só na igreja, mas na vida mesmo, na sociedade como um todo. É muito difícil, para quem está vivendo com um agressor, com um potencial agressor, é muito difícil diagnosticar porque os potenciais agressores, normalmente, eles são charmosos, eles são elegantes, são queridos, boa praça, falam baixo, mansinho, tem toda uma lábia ali para convencer quem quer que esteja presente. E as mulheres, elas já têm essa característica mais de louca. Isso foi instituído pela sociedade também. É muito... Eu já vi isso acontecer na igreja, inclusive. Tem um caso que eu não vou relatar agora aqui, né? Preciso pensar melhor como falar sobre isso. Tem um caso de um obreiro muito importante ali naquela cúpula que eu fazia parte da igreja, que a mulher dele sofreu agressões físicas terríveis. Ele era um cara super renomado. Só que esse cara era maravilhoso. E todo mundo tinha ideia lá na igreja que ela era uma louca desvairada, que qualquer coisa, ela estava surtando e gritando. E que, coitado o irmão é tão bonzinho, né? Essa voz aveludada, essa cara de santo, é um homem de Deus. Uma característica dos narcisistas. É uma característica dos narcisistas. Muito. Mas quem está vivendo com um narcisista, normalmente é a última pessoa que enxerga que ele é. Porque ele vem de uma imagem perfeita. Sim. Né? Então, essa moça aí que entrou, o que acontece? Normalmente, veio de um relacionamento cheio de traumas, e o cara vai lá e entrega tudo. Aí, normalmente, antes de namorar, ela já teve uma conversa muito longa com ele, na qual ela contou o que sofreu, como foi difícil, o que ela não quer que aconteça, quais são os sonhos que ela tem, ele vai entregar tudo isso de bandeja para ela, vai dizer: eu sou tudo isso. Então, por mais que você, que está fazendo o seu papel de uma maneira excelente, como você está contando aqui pra gente, que é orientando e falando assim: não se curve, não se rebaixe, não deixe, não é isso que Jesus quer para sua vida. Você vai estar no segundo plano dela. Você vai estar na segunda, na terceira fase, numa hora em que ela vai falar assim: bem que o pastor falou, agora é tarde. É importante que essas pessoas sintam que não é tarde. Nunca é tarde. Tá? Que você não se canse de orientar, de falar assim: cara, já falei a primeira vez, já falei a segunda vez, e ela continua insistindo nesse cara, deixa ela viver as consequências dela. E eu acho que só o fato de existir a orientação do pastor é muito importante, porque as pessoas que estão dentro da igreja, elas entendem a orientação do pastor como uma coisa muito importante. Não que não seja, não estou desmerecendo, tá? É que as pessoas que estão lá, a maioria, fala assim: não, porque eu vou levar esse tema pro pastor porque ele vai me ajudar. E aí, imagina a pessoa chega com agressão em casa, o marido batendo nela, nos filhos, quebrando a casa inteira, gastando o dinheiro inteiro, eles passando fome, porque tem um monte de casos assim, né, que eles usam dinheiro pra drogas, bebidas, outras mulheres, enfim. E aí chega para o pastor, que é o lugar onde ela pensa assim: não, agora eu vou ser acolhida, ele vai me ajudar de alguma maneira. Ele fala assim: não, aí calma aí, você vai ter que mudar, você vai ter que orar, vamos orar junto para Deus reestruturar seu casamento?
não existe. Essa mulher, ela vai ficar assim, meu Deus, e agora? Então, isso acaba levando aí a óbito, enfim. É bom que na sua igreja existe esse tipo de orientação, que não é, não, vamos orar para você suportar isso e passar por isso, sabe? Então, isso que eu acho importante. Perfeito. Gileade, eu sei, a gente tem muita coisa para falar, eu acho que fica até um gostinho de outro episódio, né, Karina? Sempre fica. Sempre fica, e legal. Eu tô muito contente com esse episódio hoje aqui com você. Eu também tô feliz. Quero te dar um espaço agora, né, para você, que é o pastor da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista da Pauliceia. Você que é o marido da Fernanda. Você que é o pai da Sofia, da pequena Sofia. Eu gostaria que nos próximos minutos, que a gente está chegando infelizmente ao final, que você use esse canal, até para que outras pessoas se conectem com isso, outros cristãos, outras mulheres cristãs também, e deixe uma mensagem como pastor para as mulheres que estão nos ouvindo agora voltadas a esse tema, e que deixe o seu gabinete, o seu canal de comunicação, as suas redes sociais abertas para as pessoas te procurarem como um homem de Deus que pode instruí-las nesse sentido. Então, a palavra é sua. Acho que primeiro, eu acredito no casamento. Como pastor, como cristão, luto pelo meu casamento. A gente sabe que não é tão simples, porque o casamento, você coloca ali dois pecadores, duas pessoas com sonhos, com visões de vida diferentes juntos e que vão se acertando ao longo da caminhada. Eu acho que a questão não é não sonhar com casamento. Eu acho que as mulheres, aquelas que sonham, que ainda são solteiras, devem sonhar. O cuidado que eu falo e que nós tratamos muito hoje é a questão da idealização. Não que seja errado idealizar, mas sempre pensando nos pressupostos, sempre pensando no que nem sempre aquilo que você idealiza vai ser totalmente da maneira que você sonhou. Os problemas existem. O casar pensando somente em ser feliz também eu entendo como um grande problema. Sim. Eu acho que primeiro a gente tem que pensar em fazer o outro também feliz. Eu acho que esse deve ser o nosso primeiro pensamento. Não querer que a felicidade venha porque eu me casei com aquela pessoa, porque isso de uma certa maneira pode trazer frustração. E depender. Eu falo que depender muito da graça de Deus, pedindo sempre a Ele essa graça, acompanhando, lendo as Escrituras, procurando ser sempre um marido melhor. E você falou da Sofia, eu sempre sonhei em ser pai de menina, e a Sofia tem me feito pensar em muitas coisas. Às vezes, esses dias eu estava com ela, pequenininha, com alguns dias, conversando. Sim. Falei, olha, Sofia, você vai estudar, você vai trabalhar, exatamente. Você vai, pelo amor de Deus, cuidado com os narcisistas. E ela me olhando ali, não sei, escutando a minha voz, eu sei que ela não está entendendo talvez, mas eu falando. Mas tem a sua vida, trabalha, estuda, tem o seu próprio sustento. Depois sim, eu brinco com ela, depois você casa e aí vai ser uma decisão sua. Se quiser ser solteira, também ter a sua vida, não há nada também de errado, porque eu acredito que algumas pessoas também têm esse dom de viver sozinho, que nós chamamos na própria Bíblia de celibato, de algumas pessoas que conseguem viver, que não têm a necessidade de ter uma outra pessoa, mas isso é de cada um. Então, eu sempre, mesmo pequenininha, eu falo com ela, você pode sonhar, mas construa a sua vida, cuidado com os narcisistas. E dizer que, como pastor, nós estamos de portas abertas para atender qualquer mulher que seja, para oferecer apoio, para orientar, procurar ajuda, seja com um profissional da psiquiatria, com um psicólogo, com a própria delegacia, de fazer uma denúncia. Eu lembro que no ano passado nós fizemos uma série de mensagens, família, vamos lavar a roupa suja. E de que cada um dos 4 episódios, um foi destinado aos pais, outro aos filhos, uma mulher e o outro o marido. Em que eu bato muito nessa tecla, até de uma maneira brava, incisiva.
tá até no YouTube falando ó, que Vamos colocar o link aqui. denuncia. Vamos colocar o link Denuncia. aqui, né? E eu bato muito nessa tecla. Se chegar até mim, eu vou denunciar. É cadeia. Tá certíssimo. E bravo. Uhum. Nesse sentido. Mas dizer que nós estamos de portas abertas. Esse semestre nós teremos alguns encontros de mulheres. E um dos temas é justamente violência doméstica. Que legal. Manda pra gente o portfólio depois pra gente. Esse até tema, dá um pulo lá, né? Esse tema foi votado. Nós colocamos cerca de 15 temas no penúltimo encontro de mulheres no ano passado, em que o tema vencedor foi esse. Legal. Violência doméstica. Elas receberam uma cédula com os temas, e o tema que venceu, foi esse. Tanto que eu vou chamar um pastor amigo, que é o Rodrigo Alcântara, que ele tem até um livro, me fugiu o nome, que ele trabalha muito essa questão de que quando o amor se torna violência. A gente vai... Depois você manda pra gente. Eu vou mandar o link. A gente coloca aqui pras pessoas. E, gente, infelizmente acabamos. A gente vai colocar aqui alguns telefones fáceis para denúncia, né? Sim. Estamos finalizando com o pastor Gilead, mas voltaremos aqui em breve com ele, talvez com o mesmo tema ou tema correlato, né, Karina? Exatamente. Obrigada, pastor. Obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam e nos acompanham aqui. E é isso. Tchau, tchau.